Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa reunião. Acabamos de ser avisado que na próxima terça-feira, que é feriado, eu não sei porquê, vai ter palestra pública normalmente. Quarta-feira, o tratamento. E aí eu queria compartilhar com vocês, nós tivemos, por conta da situação da rua, da inundação, o problema não está resolvido ainda, né? Que a gente está dependendo aí do poder público, né? O poder público, vocês sabem, nós sabemos como que é. Mas sábado nós retomamos os trabalhos assistenciais. Esse aviso é principalmente para os pacientes. Aquele paciente que não puder vir, você conversa com Mãe Zeferina, com Jesus Cristo, com São Benedito, e tudo bem. Mas o paciente que puder vir, o trabalho assistencial faz parte do tratamento espiritual. É relevante. É como se você fosse no médico e ele falasse assim, esse antibiótico poderoso, você toma ele de 8 em 8 horas. E aí você toma ele, a hora que você lembrar, o dia que der certo, será que você vai ter resultado? O tratamento espiritual não é muito diferente disso. Tá? O trabalho assistencial, sábado de manhã, Rose, porque uma pessoa está achando que... Não, Dona... ela está achando que está fechado. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Aí, provavelmente, eu não vou estar aqui, porque nós damos assistência, conforme eu falei, dia desses, né? Nós temos várias casas que a gente dá apoio. E uma delas é ali em Santo Antônio, na comunidade do Olho d'Água. Eu vou ter que ir lá, vou levar uma pessoa lá para me ajudar lá, e provavelmente mais vocês procuram a dona Altair, a Carol, que ela é trabalhadora da casa, né? E estou aqui também para apresentá-lo a Carol, que vai falar do Evangelho de Jesus para nós, né? Ela tem muita informação, muito conhecimento, vai compartilhar conosco a sua experiência como trabalhadora de última hora do nosso Mestre Jesus. Beleza? Carol, com você. Eu até tinha trazido esse livrinho aqui, que me falaram que você ia demorar, e eu ia ficar entretendo o pessoal aqui, e eu ia ler essa mensagem. Aliás, eu posso ler para você? Depois você só faz a prece. Tá? Sim. Tá? Eu já falei várias vezes que esse livrinho aqui, eu gosto muito dele, né? E compartilhar com vocês, um dia eu estava assim muito meio para baixo, né, que todos nós temos nossas dificuldades. Eu peguei esse livrinho aqui e li uma mensagem, li a segunda, li a terceira, li a quarta, li a quinta. Eu acho que quando eu li a quinta eu já tinha esquecido qual que era a minha dificuldade, né? Tá, tudo beleza. E aqui eu vou pegar e compartilhar com vocês a lição 65. Ela fala o seguinte: mágoas, ódios, culpas, ressentimentos e traumas precisam ser excluídos de uma vez por todas dos nossos painéis psíquicos, da nossa tela mental, da nossa mente. Tá? Pois, do contrário, esse sentimento converte-se em verdadeiros fantasmas que nos assombra e impede o nosso ingresso no reino da felicidade, cujas portas se abrem com as chaves, quer dizer, as portas da felicidade, que se abrem com as chaves do perdão e do amor. Viver com esses estados negativos da alma é negar o amor a si mesmo. E assim passaremos a viver no inferno que nós mesmos criamos.
Acomodar-se nas experiências infelizes do passado gera estagnação e dor, porquanto somente a vida desfrutada no aqui e agora é capaz de nos propiciar uma vida feliz e saudável. Precisamos aprender a nascer de novo, a cada dia, deixando para trás o que nos machucou, e construindo um novo dia de experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e nós fôssemos possível começar tudo de novo. Eu já passei por muitas dificuldades, já tive uma crise de depressão, certa ocasião, e a coisa para mim estava muito difícil. Aí um dia eu peguei um livro que eu gosto muito de ler, e por acaso esse livro era de uma freira. Aí ela falou assim, se viver um dia inteiro para você está difícil, vive meio dia de cada vez, porque meio dia de cedo, meio dia de tarde dá um dia inteiro, né? E qualquer um de nós pode estar sujeito a isso, tá? Beleza, gente? Carol, pode fazer a prece, fala. Vamos fechar nossos olhos, acerenar nossos pensamentos, se acomodar nas cadeiras. E nesse momento, esquecer absolutamente tudo o que aconteceu durante o nosso dia. Respirando bem fundo. E nesse momento, trazendo o agora. Agora eu posso mudar, agora eu posso fazer, agora eu posso aqui ouvir e mudar a minha vida. Mestre amado, a toda espiritualidade amiga, imploro o auxílio e a sua proteção, para que possamos ouvir as suas palavras hoje. Mestre amado, muito, muito obrigado por tudo. E ser conosco hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Por que perdoar se o problema foi do outro? Boa noite a todos. Agradeço a mãe Zeferina, ao seu Ademar, a dona Altair pelo convite. E hoje vamos falar sobre perdão das ofensas. Mas o que é perdoar? Quando nós falamos, primeira coisa nos vem: deverás perdoá-lo não 7 vezes, mas 7 vezes 7. Mas o que é isso? O que é perdoar? Como eu consigo alcançar o perdão? Qual é a dinâmica que eu preciso fazer? Jesus é o nosso mestre. E ele nos ensinou. E ensina todos os dias. E toda vez que ele era perseguido, alguma coisa, ele sempre era testado. E uma desses testes, ele estava na rua e a pessoa falou assim: Jesus, aquela adúltera, vamos apedrejá-la? Jesus, na sua simplicidade, eu imagino o magnetismo desse homem. Ele pega um graveto e começa a riscar o chão. E esse graveto, ele vai a multidão, ele levanta os olhos. Quem tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aí começou a sair um, saiu outro. Até o momento que ele fica sozinho com a mulher. E a mulher falou assim: agora eu vou receber aquela pedrada bem grande, porque se só ele ficou, ele vira assim e fala: não. Porque ele leu o pensamento. Se ninguém te julgou, eu também não farei. Mas vá e não peques mais. Ele apagou o passado da mulher, falou que está tudo certo. Pelo contrário.
ele deu uma nova chance para que ela possa reiniciar dali para frente. Ah, mas e o passado dela? Ação e reação. Agora, imagine nós sendo Jesus. Sabendo, ele fez uma santa ceia linda, conversa com todo mundo, inclusive Judas estava ao lado dele. E ele sabia todos os atos que Judas iria fazê-lo, todos. Tanto que ele pediu, Senhor, se der, vamos pular essa parte? Mas ele estava ali a serviço de quem? De Deus. Ele era a própria Boa Nova. E mesmo assim, ele fala, o que for fazer, faça rápido. Você tem certeza? Judas continuou. E no momento que ele vai entregar Jesus, Jesus responde como já sabia que era aqui, o que ia acontecer, a crucificação. Ele olha para Judas e fala, meu amigo. E ele aceita o beijo e dá início à crucificação. Imagina nós, sabendo que aquela criatura vai me entregar aos algozes, sabendo tudo que vai me passar durante aquele tempo. E mesmo assim, ele não grita, ele não esperneia, e estava lá uma espada, que o próprio Pedro vai e tira a orelha do soldado. Ele vai e coloca novamente. E ali, antes mesmo que Judas iniciasse aquele processo, Jesus já o perdoou. E após toda a crucificação, quem vai buscar Judas lá depois do suicídio? O próprio Jesus. E o que é isso? Amor. Imagine nós, na primeira cena, eram os primeiros a jogar as pedras. Ah, mas isso não acontece, não? Quando eu recebo algo dentro do meu WhatsApp, o que eu faço? Vou espalhando, você viu o que o fulano fez? Pego e jogo, vou jogando WhatsApp, mensagem. Não é pedra material, mas aquela mensagem que você encaminhou pode matar aquela pessoa. Pode ser uma morte em vida, que a pessoa simplesmente ela fica completamente invisível para o mundo social. E se fosse aquele seu amigo que estava ali do seu lado, que estava te traindo, falando mal de você para o seu chefe, para você perder o seu emprego, você ia receber com todo amor, mesmo como Jesus falou, ele falou, meu amigo. Jesus vai buscar, imagina onde que ele está, no Vale do Suicídio, mas ele vai buscar Judas, no tempo dele. E nós, o que nós faríamos? Mas você não sabe como eu sofro. Você não tem ideia como é difícil vivenciar tudo aquilo. Qual encarnação você está falando? Em qual momento nós estamos conversando? Nessa encarnação? Ok. Como que eu preciso fazer? Não tem como eu não dizer de uma passagem de uma menina que foi indo a uma viagem e no meio do caminho alguém vomita nela inteira. Aí ela pega uma coisa que ela tinha do lado, lá era uma vasilha de Tupperware. Aí ela vai pegando, catando assim, o feijão, o arroz, o macarrão, um pedacinho de carne, coloca na vasilha e tampa. Era uma viagem maravilhosa. Mas a todo momento que eu chegava, olha, quando eu estava chegando aqui, aquela criança danada foi lá e vomitou em mim. E aí ela fala assim, olha aqui, cheira aquele
aquele cheiro de vômito maravilhoso. Ah, mas isso não acontece. Essa é a história do Rossando Klinger. Tem que colocar que ele sempre fala isso em todas as palestras dele. Mas isso não acontece nas nossas vidas. Isso é o normal. Imagina eu pegar uma vasilha de Tupperware, tampar e falar. Quando chega aquela pessoa que é negativa, que vai chegar só de falar problema, como que fica a energia? Tem casas que tem aquelas arrudas que ela fica com tanta dó da pessoa que a arruda dá energia para aquela pessoa, para a pessoa poder sobreviver. É quando ela dá, a arruda seca. Ah, a pessoa é mal. Não, ela está precisando de energia. A energia cai, fica um clima chato, aquela coisa assim, lá vem aquela pessoa de novo, reclamando. Ah, mas a dor é muito grande. E quando chega uma pessoa alegre? Nossa, o ambiente, uma pessoa transforma o lugar. Então, aquela vasilhinha de Tupperware é verdadeira, né? Então, nós temos um monte. Quantas vezes, lá, assim, casamento principalmente, lá de 1989, você lembra que você fez isso, aí vem trazendo as vasilhinhas e coloca aqui. Então, aquele sábado à noite virou o caos. Não tem mais vida, não tem mais pipoca, não tem nada. Eu tenho o quê? Briga. E briga o tempo todo e conversa com todo o tempo. Tá, mas como que eu posso fazer para começar a vivenciar o que o Cristo trouxe, o que o Cristo mostrou? Primeiro, o que me faz me machucar? Um exemplo, A trai B. O B pega todo o patrimônio daquela pessoa e deixa a pessoa no chão. Opa, eu tenho abandono, eu tenho orgulho ferido, tenho inúmeros sentimentos aqui, vamos tratar só esses dois. Orgulho ferido e abandono. Eu já tenho o fato, eu já sei o que me faz doer. O que ele me causa? Tristeza? Raiva? Dor? Opa, já tenho meu sentimento. Quando eu tenho esse sentimento, ótimo, como que eu vou lidar com isso? Ah, simples. Toda vez que eu lembrar dele, eu vou ser como os Vingadores. Ah, tem até uma série, né? Muito da Marvel, que é interessantíssima. Então, com sentimento, toda vez que eu tenho raiva, eu pego uma algema e vou me ligar a outra pessoa. E aí eu tenho que lembrar de colocar um monte de corrente. Se eu não sou feliz, fulano não vai ser. Então, toda vez que eu lembro dele, eu pego aquela corrente e jogo nele. Aí ele não sente energia, a gente sente. E a pessoa fica até doente, se não estiver boa. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar... Aí a escolha é minha. Eu vou pegar aquela corrente e ficar carregando, igual aquelas pessoas, aqueles moribundos que ficam puxando corrente, os escravos. Eu vou ser escrava desse meu sentimento, porque ele não me... Porque o povo ali, tudo, culpa é deles. Eu vou estragar minha vida por causa disso? Ou eu quero participar daquela série do Nosso Lar? Ah, eu quero ir naquelas câmeras, eu quero ir para o hospital. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quebrar as correntes. E como que eu faço isso? Porque perdoar não é fácil. Só de lembrar de situações lá atrás, me incomoda. Como eu faço? Eu tenho várias formas. Primeiro, eu vou começar a perdoar com quem? Quem é o meu parceiro? Eu vou na vizinha que já foi traída e está virando a vida o caos dela. Eu vou na casa espírita toda terça, quarta, sábado, trabalhar. Eu vou conversar com Deus, reforma íntima, psicóloga, psiquiatra. Eu tenho uma gama de situações.
Mas a pessoa mais próxima minha é Deus. Sinceridade, eu prefiro Jesus. Então, a pessoa mais próxima de mim, que eu converso mais, é Jesus. E eu trato Jesus como meu irmão. Eu falo assim, tá doendo, você falou que ia me ajudar. Esse sentimento, eu quero matar a pessoa, mas como ele é teu irmão, você não vai me ajudar, né? Então, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Tá doendo demais, dói muito, que eu paraliso. Quantas vezes eu tenho que repetir isso por dia? Mais ou menos aí, toda hora. Cada vez que eu lembro da pessoa, cada vez que eu penso do sentimento, eu fico, eu tenho que pensar e eu tenho que chamar Jesus. O tempo todo? O tempo todo. Eu preciso chamar Jesus, eu preciso chamar meu anjo guardião e tenho que começar a conversar com ele como ele fosse meu irmão. E eu faço isso sempre que eu preciso. Quando eu consigo dar esse primeiro passo, é o momento que eu já saí da situação. Eu estou ao lado da situação. Eu estou estudando a situação. Está doendo muito e eu preciso de ajuda. E o que o senhor Ademar falou, e é muito importante, nós precisamos da casa espírita, da igreja, do templo, para que nós possamos ter força. Qual que é o primeiro? Terça-feira eu venho aqui, ouço uma palestra. Na quarta-feira eu estou aqui, faço tratamento espírita. No sábado eu venho aqui, faço o estudo. Mas para que tudo isso? Para eu mudar esse sentimento? Mas foi ele que causou e eu que eu tenho que trabalhar? Sim. Porque ele está vivendo lá. Sou eu que não estou. Eu tenho que mudar esse sentimento. E não é simples, é trabalhoso. É impossível? Não, não é. Então, quando a partir do momento que eu conheço e começo a trabalhar, e aí eu começo a minha reforma íntima, eu vou entender que eu não sou vítima de nada. Não, não. Aconteceu isso agora, né? Mas é outra encarnação. O que você foi? Quem foi você na última encarnação? Nossa base é reencarnação, reencarnação o tempo todo. Nesse momento eu vou olhar a sua ficha. Hoje você foi traído, né? Do outro, você teve um monte. Você que traiu, você arruinou ele, né? Quem é vítima aqui? Nada. Aí o que você escolheu na outra passada? Vingadora. Você está sofrendo. Então, a partir do momento que eu começo a pegar todo esse arsenal que está à disposição nossa, eu já comecei a mudar o meu sentimento. E aí eu comecei a quebrar as minhas correntes, quebrar os meus potes de Tupperware. E a partir do momento que eu mudei esse Tupperware, joguei fora tudo isso, eu tenho uma nova etapa, que é viver, eu olhar aquele sentimento e não ter dor. Tudo que eu sentia aquela dor imensa que eu sentia, ela fica lá. É como se eu tivesse olhado uma fotografia e trabalhado e acabado. Então, isso pode durar de manhã até a tarde, ou pode durar uma encarnação inteira. Tudo isso, a dor é de cada um. Eu não sei o tamanho da dor da pessoa que está aqui na minha frente. O que é simples para ela pode ser muito difícil para mim e vice-versa. Aquela situação de não julgar, perfeita aqui. Quem sou eu para julgar o outro? E é a partir daí, quando eu olho e já consigo não sentir dor ou raiva, eu consigo dar o meu primeiro passo para a minha evolução espiritual. Porque aí eu deixo aquele casulo de vítima
e começo a trabalhar. Você lembra daquela parábola do cego, que ele fala assim, o que queres que você quer? O que você quer? Ele é cego. Jesus pergunta, o que você quer? Mas ele fala, eu quero ver. E a primeira coisa que Jesus fala, deixe a sua túnica. Porque à época, a pessoa para poder mendigar, precisava ter uma túnica, uma autorização para isso. Quando Jesus fala, deixa a túnica, é o seu vitimismo. Para você começar a trabalhar. Então, essas 3 etapas foi exatamente para nós começarmos a movimentar a nossa existência. E quando você consegue, você fala assim, meu Senhor, como eu consegui ficar todos esses anos com um pensamento desse? Em nenhum momento eu falei do meu algoz. Eu sempre digo, eu vivi nesta situação. Mas, aí vem, mas você não sabe como eu sofri. E o que você aprendeu com esse sofrimento? Qual foi o seu ensinamento desta época da tua vida? O que está acontecendo no momento agora para você mudar? A pessoa fala assim, não tenho ideia. Você tem que voltar tudo? Não, vamos procurar o que você aprendeu, porque agora você não tem mais dor para ver aquilo. Aí quando você olhar aquela cena de A mais B traindo, você vai ver que A nunca deu apoio para aquela família. Ela queria que a família desse apoio para ela. Ela queria que ela fosse pega no colo e fosse a garotinha, mas ela nunca quis ser a mulher ou o homem daquela casa. Ela sempre quis ser a acolhida e esqueceu que um casal eram 2 e não 1,5 pessoas. E aí ela começa a olhar aquilo com crítica para ela melhorar. É para ela cair? Não, é para ela melhorar, para ela crescer. E nesta fase, é muito interessante, ainda mais quando você está com terapias, você fala assim, então eu tenho que movimentar. Assim é como um jogo, eu tenho que começar a movimentar e viver de uma forma diferente. Quando eu consigo analisar tudo isso, eu vou para um passo do perdão, um próximo passo. É olhar quem me machucou. Quando eu olho para quem me machucou nessa situação, eu não estou mais emanando dor, sofrimento e nenhum sentimento ruim para o outro. Quer viver, faça. Quer fazer, faça. E isso é muito interessante quando eu faço isso. Esse movimento. Gente, é algo libertador. Faz o que você achar melhor. Eu vou continuar a minha vida. E aí, aquela mulher empoderada ou aquele homem empoderado, a pessoa está lá namorando, e você passa com aquele vestido, com aquela roupa linda, ele fala, nossa, foi isso que eu perdi. Você não deu valor. E você segue. Essa é uma das etapas do perdão. Mas tem uma outra. Eu viro para o meu algoz e pergunto, o que aconteceu para ele ser assim? Como era o pai dele ou o pai dela? Qual foi a vida que ela passou? Como foi? Eu tenho ainda como melhorar isso. Eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Será que eu ia ser melhor que ela? Será que eu conseguiria ter umas práticas mais dóceis como eu queria que ele tivesse tido? Ou eu ia fazer pior? Qual que é o meio que eu vou trabalhar? Quando eu consigo fazer isso, e eu consigo ver, a dor aperta. Porque eu vejo que ele faria as coisas melhores do que eu. E eu só jogando pedra como lá no adúltero.
E como eu posso alterar isso? Bom, isso aqui, se conseguir numa encarnação, você tá bem demais. Mas você pode fazer em 1, em 2, em 3, em 4, em 5. Não importa. Porque Deus falou que todos nós seremos anjos. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser agora? Não. Você está no mundo de regeneração. Você não sabe para onde que você vai depois dessa encarnação. Você tem a oportunidade de mudança neste momento. Nós todos aqui, todos nós, temos a melhor versão de nossa evolução. Quantas vezes nós tentamos entender qual é essa passagem? Quantas vezes nós batemos? Quantas vezes nós machucamos o outro? Ah, mas é difícil fazer todos os dias. Sim, é por isso que eu tenho este momento para vivenciar. É este momento que eu tenho para fazer a mudança. Caramba! Se eu pegasse o celular de vocês hoje e falar, ó, todo mundo desencarnado, agora eu vou abrir um telão aqui e colocar todas as mensagens de WhatsApp, vídeos que nós vimos, será que a gente ia conseguir olhar para a tela sem ter vergonha? Estávamos conversando antes de entrar sobre alimentação. Nós precisamos emagrecer, eu tenho que fazer isso, tenho que começar a utilizar whey. E aí conversamos, não posso glúten, não posso lactose, não gosto de leite, não gosto de carne e tudo vai. Quando nós falamos sobre comida, nós temos um arsenal. Sabemos assim falar e saber, podemos procurar até um monjaro para ficar mais rapidinho, mais fitness. Quando eu falo de pensamento, eu escolho qual pensamento vai entrar? Eu escolho o que eu vou ler? Eu vejo uma maledicência, eu alimento ou eu afasto? Ah, mas comer é muito fácil. Pô, quem manda no seu corpo? É você ou seus pensamentos? Ou os pensamentos? Nesse momento, eu fico imaginando os nossos obsessores. Falam assim, olha, nem dou trabalho. Eles mesmos já se obsediam. Eles entram em cada site, falam cada besteira, eles vão no mimimi, vitimismo, vai conversando com um, parece um caos. De uma gota, transforma a tempestade. Era tão simples resolver. E como que as pessoas resolvem o problema hoje? Vamos supor aqui que eu preciso comprar um novo celular. É porque eu tenho um celular disso, porque o celular está muito caro. Gente, eu só quero comprar o celular. O que eu tenho que fazer comprar o celular? Vai lá na loja, compra e entregue aqui, acabou, resolvi o problema. Era só o celular. Como que as pessoas resolvem um problema? Você não cuida do celular. Você não economiza dinheiro. Você não tem um cartão de crédito. Você não faz nada. Você não trabalha. E aí eu começo a jogar pedra em tudo que eu faço. E aí, o que era um momento que era para resolver um problema, o que eu faço? Eu viro uma bomba. Ah, mas o que tem a ver isso com perdão? Quem joga a pedra vai ter que ir lá pedir desculpa. E quem recebeu a pedra vai ter que perdoar aquele outro. Para que isso? Qual que é a necessidade? Eu vejo muitas crianças o tempo todo, meu pai é insuportável. Por quê? Ah, porque ele não quer que eu use o celular durante a refeição. Ele é insuportável por isso. Você não acredita, cara, eu ouço muito.
Você não acredita, cara. Eu falei, o que aconteceu? Ela mandou eu lavar o meu prato. Meu Deus. Quebrou a unha? Quebrou. Eu falei assim, ela é empregada sua? Mas eu não pedi para nascer. Eu falei, não, você veio aqui me estudar comigo? Eu vou te ensinar. Você não pediu para nascer. Você implorou, cabeçuda. Você entrou numa fila enorme para você estar naquela família com a sua mãe, com teu pai, com seus irmãos. Ah, mas eu detesto, o problema é seu, você vai ter que aprender a amar, foi você que pediu. Então, ao invés de eu ficar reclamando, eu tenho que ver solução. Minha irmã é muito bagunceira, então ajuda ela a arrumar. Eu paro de briga. Caramba, é simples. Minha mãe não gosta de copo aqui em cima, então tira o copo para tua mãe, lava. Você não sabe o que ela está passando. Arruma a cama. Quando você entrar no meu carro, por gentileza, desliga essa praga desse celular. Não sou Uber. Porque criança chega assim. E fica a viagem toda. Eu falo assim, no carro, com os meus sobrinhos, tem uma caixa. Entra a praga, coloca aí dentro o seu celular. Aqui não. Mas, tia, depois você descer, você vai ter 5 minutos para olhar e você vai para frente. Por quê? Eu estou tentando evitar problemas. Ah, é mais difícil assim. Muito mais. Mas eu não quero perder a minha encarnação. Eu não sei se eu vou ser suficientemente evoluída para mim ir realmente para outra regeneração. Talvez eu tenha que voltar a tudo. Então eu quero trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso mudar quem eu sou. Eu preciso evoluir. Eu preciso perdoar. E as pessoas me perguntam, Carol, mas você já perdoou? Eu posso falar que sim. Demorei 30 anos para perdoar uma situação. E eu estou feliz, porque eu já cheguei na última etapa desta situação. E eu já entendi tudo, e já até perdoei, já comecei a amá-lo novamente. Eu falei assim, você eu não volto de novo, não. Já estou amando você. Mas por que isso? E quando tudo se resolveu, eu virei para a pessoa e falei assim, por que nós perdemos tanto tempo? Por que nós não resolvemos isso lá atrás? Quantas dores, quantas mágoas, quantas situações poderiam ser evitadas se tivesse uma única coisa: amor. As pessoas hoje, se colocasse uma semente de amor dentro do coração e deixasse ela florescer, é como fosse uma luz na escuridão. Ela transforma. Quando eu tenho uma luz ao lado da outra, eu tenho um holofote. E assim é o que nós fazemos com os nossos filhos, com nossos pais, com as nossas mães. Nós não amamos, nós não perdoamos, nós não nos colocamos no lugar dele, porque eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento. E nós achamos que eles poderiam ser melhores. Eles não são heróis, eles são seres em evolução, como nós. E essa vivência eu só posso ter se eu estiver aqui, nesses bancos. Porque são aqui que vem toda semana pessoas trazendo um caminho para nós iniciarmos a nossa jornada. Na internet, nos livros, eles nos trazem como mudar, como fazer a reforma íntima, como ser diferentes.
como amar. O perdão é um caminho longo, mas é possível caminhar. Quanto mais a sua dor for grande, mais pessoas você vai ter para te ajudar. E quando você estiver lá no fundo do poço, vai chegar uma pessoa do nada e vai estender a mão a você. Mas você precisa estar com os olhos abertos para enxergar a ajuda. E como conseguir? Preces, orações, reforma íntima, psicólogos, missas, palestras, família, amigos. Eu poderia falar infinitamente dos meios que Deus procura para nos alcançar. Nós temos nossos anjos guardiões, temos toda a espiritualidade amiga, temos Jesus, temos Maria. Por que nós não pedimos ajuda? Por que nós não olhamos o que está nos doendo de frente e falar, eu não aguento mais? Por favor, me ajude. A palavra me ajude, ela ressoa, como nós vemos nos filmes, que ela traz caravana da espiritualidade para nos vir resplandecer e nos levar para um hospital, para qualquer lugar que é necessário para nós mudarmos. E porque nós insistimos ainda em ficar algemados com pessoas lá atrás, que nós ficamos carregando esse peso, essa tormenta, que são toneladas. Vocês precisam aprender a gritar. Mas por quê? Porque quando eu grito parece algo assim, nossa, me livrei. Eu preciso me soltar, preciso viver, eu preciso crescer, eu preciso ser. Porque eu sou a pessoa mais importante para Deus. E Ele hoje me traz tudo o que é necessário para o meu crescimento. Mas eu preciso fazer uma única coisa: dar o primeiro passo. O primeiro passo da mudança. O primeiro passo do perdão. Pode demorar 10, 20, 30, 1, 2, 300 encarnações. Basta eu iniciar. Só não consegue quem sai da fila, quem desiste. Mas Deus, na sua sabedoria tão grande, Ele nem retira a pessoa da fila, a pessoa só fica estagnada. Você vai ter que recomeçar? Vai. Mas nós estamos com uma legião de irmãos que nos estão ajudando. Nós estamos na melhor família para crescer. Eu tenho meu melhor pai, minha melhor mãe, minha melhor esposa, namorada. Eu tenho as pessoas que eu preciso para mim evoluir, para eu evoluir. Eu sempre estou no melhor lugar. Sou eu que não consigo enxergar. Sou eu que não procuro mudar. Ah, mas aquela pessoa me machucou muito. Ela está vivendo. E você está nesse mundinho engessado com o passado. Você está lá, está igual o Lázaro, igual andando assim. E quando Jesus vai ressuscitar, não vamos entrar no mérito da questão, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele poderia fazer igual que ele abre a cadabra e abrir a pedra. Ele fala, vai lá, povo, retira a pedra. Lázaro sai,
Ele ressuscita Lázaro, Lázaro sai, ele vai para outra, agora tira a atadura. O que ele quis mostrar ali? Tudo o que for necessário que vocês façam, nós temos que fazer. Não é outro que vai fazer. Somos nós que temos aqui, somos nós que temos que orar, somos nós que temos que jejuar, somos nós que temos que estudar, não é outro. Eu posso pedir ajuda, mas sou eu que tenho que fazer. E tudo que depender dele, precisa só de uma situação. Fé. Eu preciso ter fé. Então, hoje, as pessoas que você há anos não conversa, se estiver encarnada, manda uma mensagem. Fala, eu sinto a sua falta. Há quanto tempo você não fala comigo? Se está desencarnada, manda uma oração. O quanto eu amo você e eu nunca disse isso. Este é o momento do perdão. Esse é o momento de renovação. E porque hoje é o passado do meu futuro. Hoje eu posso mudar o meu futuro. Eu tenho essa oportunidade. E eu preciso começar a fazer isso. Eu preciso mudar. Eu tenho muito peso. Como eu faço? Paulo disse de uma forma fantástica. Toda vez que acontecer e eu estiver presa, eu tenho que olhar para os céus e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Muito obrigada, boa noite para vocês. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você,
Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.